Olá, turma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui. Agora nós vamos estudar aqui sobre as gimnospermas. A aula no vídeo anterior, né, nós assistimos, né, na aula anterior, que estudou sobre as briófitas e pteridófitas, né? Falei para vocês lá algumas diferenças básicas entre uma para outra, né? Lembrando que briófitas foram a primeira, né, a chegar no ambiente terrestre, a ficar próximo, né, ambiente úmido, né, próximo da água, porque elas dependem da água, né, para se reproduzir. Falei para vocês também que elas são avasculares, não possuem vasos condutores. Falei para vocês também que a fase dominante das briófitas é o gametófito e a fase passageira é o esporófito. Já nas pteridófitas é o contrário, né? A fase dominante é o esporófito e a fase passageira é o gametófito. Só que as pteridófitas são plantas vasculares, né? Por isso que elas já têm um porte maior, ok? Mas também depende da água para a reprodução. Já, pessoal, as gimnospermas são plantas vasculares, ok? Por isso que elas são, né, bastante grandes, né? São as maiores plantas, né, que existem aqui na Terra, né? Aqui no nosso planeta. E, pessoal, uma das curiosidades também delas aqui, ó, é que elas são sementes nuas. Ah, professor, por que semente nua? Porque não tem fruto para proteger, né, essa semente, né? A semente é um embriãozinho, né, que vai dar origem lá a esse futuro, né, vegetal. Então aqui, ó, gimnosperma, plantas com semente, porém, né, mas não tem fruto. Beleza? Então vamos lá falar sobre as principais características, exemplos, né, de gimnosperma e falar da reprodução delas. Ok? Então aqui, ó, gimnospermas, elas são consideradas fanerógamas porque são plantas que possuem semente, tá? Criptógamas, você viu lá as briófitas e pteridófitas. Fanerógamas, né? Vocês vão ver as gimnospermas e as angiospermas. No festa lá. Ó, fanerógamas, plantas que possuem semente, dominaram amplamente o ambiente terrestre. Eu falei para vocês lá das briófitas que elas foram, né, as primeiras a chegarem no ambiente terrestre. Mas quem dominou foram elas aqui. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que caiu, né, no Enem? Uma das perguntas também que caiu no Enem foi eles colocaram um gráfico lá, né, uma tabelinha, na verdade, lá, onde era um cladograma, tá? Que ele vai falar sobre o processo evolutivo. Tá? Aí tinha aqui, né? Aí eu vou colocar bem aqui para vocês, ó. Aqui é briófitas. Aí bem aqui vinha, ó, pteridófitas. Aí mais daqui assim, vinha, né? Dividir aqui, você tinha as gimnosperma, mas aqui você tinha as angiosperma. Aqui você tinha aqui você tinha dois, e aqui você tinha 3. Ele queria saber quais, né, ou qual foram o grupo de vegetais que dominaram o ambiente terrestre em definitivo. A resposta correta, você tinha que marcar lá a questão que tinha o 3, né, que era a partir daqui, ó, né? O 3, claro, né, pessoal? O 3 estava todo aqui, mas era aqui, né? Incluiu o 3, mas principalmente aqui, ó, as gimnospermas, que dominaram o ambiente terrestre, tá? Elas que definitivamente dominaram o ambiente terrestre. Dominaram amplamente o ambiente terrestre, tá? Então, como ela não dependia da água para a reprodução, que para a reprodução, todo vegetal depende para sobreviver, mas para a reprodução, ela não dependia. A gimnosperma, turma, ela depende principalmente do vento, tá? Que é para transportar o seu grão de pólen, tá? Já lá não, as briófitas e pteridófitas dependiam da água. Aqui não. Quem vai transportar o pólen aqui, pessoal, é o vento. O vento que faz esse transporte. É o vento que vai levar. Já nas angiospermas, você vai ver que são insetos, são aves, tem alguns mamíferos também que transportam, tá? Mas aqui, principalmente, né, quem transporta o grão de pólen é o vento. E eles possuem, turma, semente, né? Diferentemente lá das gimnospermas, das briófitas e pteridófitas que não possuíam, né, semente. Então aqui, ó, já tem semente, mas essa semente, ó, ela é
nua e sem fruto. Ó. Então, você tem que saber disso aqui, ó. Tá? Nua e sem fruto. Turma, vocês só assistem a aula, vocês não fazem anotação, vocês têm que anotar, né? Vão anotando essas partes que eu vou fazendo de vermelho, ok? Por isso que eu não estou fazendo vídeo mais passando meia hora, né? Dependendo do assunto, né? Até 40 minutos fica cansativo, né? Por isso que eu estou fazendo vídeo mais curto, beleza? Então, ó, gímeno, descoberta, esperma, né? Semente, tá? Vamos pensar besteira aí, tá? Então, aqui, ó, semente, tá? Então, é descoberta de semente, porque eram plantas, são, na verdade, né? Plantas que possuem semente, tá? Apagar e ir para o próximo slide. Eu até esperei uma promoção lá naquele Amazon Day, mas não teve lá o teclado que era melhor, né? A mesinha lá para escrever para você. Beleza? E aqui, pessoal, uma curiosidade, né? Habito regiões de clima temperado, tá? Não é um clima tão frio e nem um clima tão quente. Tá? Como eu estava falando para vocês, ó, um clima de região temperada, aconteceu um probleminha aqui, né? Por isso que ficou meio cortado aqui, ó. Clima temperado, né? Não tão quente, não também tão frio. Aqui, ó, em taiga, florestas de pinheiros e matas de araucária, como você encontra aqui mais na região sul, né, do nosso país, lá Santa Catarina, né, Paraná e Rio Grande do Sul, onde você encontra, né? Norte aqui da América, né? E também na Europa, onde você vai encontrar. Ok? A gente estudou isso lá no primeiro bimestre, né, sobre os biomas. E possui, né, porte elevado. Por que possui porte elevado? Principalmente por causa dos vasos condutores, tá? E são as maiores e mais antigas árvores que existem. Possui raiz, caule e folha, tá? E folhas com cutícula. Por que cutícula? Porque a cutícula, ela impermeabiliza, né? Ela faz com que essa folha não perca água para o ambiente externo, ok? Então, ele não vai perder água para o ambiente externo. Por isso que elas têm característica impermeabilizante, tá? Ajuda esse vegetal a não perder água. E como eu falei para vocês aqui, ó, o maior porte, temos as sequoias, olha aqui, ó, tá? A maior árvore do mundo com 83 metros. Tem sequoias, né? Lá entre Estados Unidos e Canadá, que tem mais de 200 anos de idade, tá, pessoal? Olha, são bem grandes, né? E tem um Parque Nacional lá das sequoias, né? E para abraçá-las, né, são mais de 20 pessoas para conseguir dar uma volta nela, né? Dependendo do tamanho também dessa sequoia. Olha uma aqui que caiu no meio da estrada, aí fizeram uma curiosidade, né? Rasparam só, né, a metade dela e os carros passam, né, ó, por dentro, ó, né, da sequoia, né, um vegetal bem grande, tá, pessoal? A maior árvore, olha, muito, muito grande, né? Mais de 83 metros, não sei nem, deve ser um prédio mais de 50 andares, eu acho. Mais de 40 é, mas é enorme, tá? Aqui, ó, possui raiz, caule e folhas, né? Como eu falei para vocês, que possui uma camada impermeabilizante, ó, na taiga, né, lá no hemisfério norte, aqui, ó, como elas são, ó, que são, né, acontece muito desmatamento aqui próximo do Natal, né, para utilizar para fazer as árvores, ok? E aqui na América do Sul, né, no hemisfério sul, você tem, né, totalmente diferente. Olha como elas são aqui, a nossa gimnosperma, 10 gimnosperma que você encontra na taiga e no hemisfério norte, tá? Ainda aqui, ó, você tem exemplos na nossa região, ó, as cipestre, as tuias, né, que você acaba encontrando aqui, tá? Curiosidade. E a reprodução, turma, eles não dependem da água, tá? Então, a gente consegue se reproduzir sem água. E você tem grão de pólen, você tem a semente. A semente, pessoal, é chamada de pinhão. Você já comeu pinhão aí? Né? Eu sei que tem alguns que comem, né? A pinha, né? Faz assado, frito, não sei como é que faz lá, e acaba utilizando, né? Ou então faz com que ela fique um pozinho, né? As pessoas acabam utilizando a pinha, né? Para se alimentar. Sei que tem lá perto do Shopping Macapá Shop Center, lá no canto, lá tem um lá que vende semente, lá e tem a pinha, né? Só que ela é comestível, tá? E o grão de pólen é a estrutura que transporta o gameta masculino através do vento, tá?
E a semente é a estrutura que protege e nutre o embrião. E esse embrião, ele vai dar origem a um novo vegetal, né? Olha aqui um grão de pólen também, ó, das gimnospermas, que são utilizados aqui, ó, para atrativo, ó, de abelhas, né? De determinadas abelhas. Opa. Okay? Então, uma característica básica dela aqui, ó. Olha como acontece a reprodução aqui. Você tem plantas que podem ter sexo separado ou elas podem ter sexo junto, tá? Ela pode ser hermafrodita. Só que assim, turma, se ela for hermafrodita, ela pode fazer, ó, com que a pinha masculina se desenvolva antes ou depois da pinha feminina. Por quê? Isso, pessoal, faz com que não ocorra a autofecundação. Porque se ocorrer a autofecundação, esse novo vegetal, ele não vai ter característica diferente, ele vai ser igual. Então, não é vantajoso para a planta, né? Não vai ter variabilidade genética, então não é importante para ela. O importante é ela fazer a fecundação cruzada, é reproduzir essa gimnosperma com esta aqui, né? Esta com essa aqui, né? Fazer a fecundação cruzada, ok? Foi uma questão do Enem também que caiu sobre isso. Ó, então você tem a pinha masculina e você tem, ó, pinha masculina e você tem a pinha feminina. Na masculina, você tem um grão de pólen. Quando libera esse grão de pólen, ele vai sendo levado pelo vento. Aí ele vai cair lá na pinha feminina. E na pinha feminina, quando esse grão de pólen cai, ó, ele cai lá na osfera. Quando ele cair na osfera, ele vai fecundar. Quando acontece a fecundação, ó, aqui, ó, na osfera, ele vai dar origem a um embrião. E esse embrião está sendo protegido, né, pela semente. E ele também está em estado de dormência. Aí, se ele cair num solo onde tenha esse solo seja rico em nutrientes e também chova, né, pode chover, ou um solo úmido, esse embrião consegue, né, quebrar a dormência dessa semente e assim conseguir germinar, né, e dar origem a uma nova planta, um novo vegetal. Entendeu? Então, você tem a pinha masculina e tem a feminina. O vento bate, leva os pólen, esse pólen cai na pinha feminina, lá na osfera, ele fecunda e dá origem a um embrião, e esse embrião é protegido pela semente, né? Que é, né, que a gente viu agora aqui, a pinha, né? A origem é essa pinha aqui, ó. Opa, só apagar aqui para o próximo slide. Aqui, né, vai dar origem a um pinhão, né? E característica, ó, estróbilo ou cone, olha aqui, ó, a pinha, né? Aqui você tem um estróbilo, ó. Por exemplo, ele se abre aqui, pessoal. Quando ele abrir, né, aí o pólen cai aqui dentro e fecunda. Olha a pinha aqui, ele é aberto, totalmente aberto aqui, ó, né? Com a semente e um embriãozinho aqui dentro. E elas podem ser monóica ou dioica, tá? Dioica, sexo separado, monóica, hermafroditismo, né? Quando a planta tem ambos os sexos, tanto o masculino como o feminino. Então aqui, ó, o estróbilo é a estrutura reprodutora, a flor, né, da gimnosperma, mas não é aquela flor que você vê bonita aí. Essa flor são já das angiospermas. Monóica é a planta que apresenta indivíduo com dois sexos, né, hermafroditas, dois sexos só em um, e dioico, né, a planta apresenta apenas um sexo, né? Os sexos são separados, você tem em vegetais separados. Beleza? Então, era só isso que eu tinha para falar por hoje, nessa aula sobre as gimnospermas, tá? Se você tiver alguma dúvida, turma, mande mensagem, tá? Lá no PV do WhatsApp. E não esqueçam, as matrículas ainda estão abertas, tá? Contamos com vocês para 2021. Abraço.